Turma 111, 112 e 113. Estamos iniciando a segunda aula dessa semana, e o estudo dessa semana ele é bem conceitual. Tem muito conteúdo relacionado com geografia e física. Então tenham paciência, porque esse assunto tem vários slides e são bem físicos, bem conceituais. Antes de começar a aula, vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno das 111, 112 e 113 nas suas atividades dessa manhã. Fica com eles, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, esse é o último assunto que nós vamos estudar do módulo número 2, da apostila 2 de climatologia. Eu comecei a falar sobre climatologia, sobre tempo, meteorologia, e falei sobre tipos de chuvas, tipos de ventos, né? E na aula passada falamos sobre as camadas da atmosfera, e essa aula de hoje vamos falar sobre pontos bem conceituais. Tenha paciência, porque é bem conceitual esse assunto. Primeiro está descrito lá na espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o intervalo completo de todas as possíveis frequências de radiação eletromagnética, ou seja, de todas as ondas de AM, FM, que nós temos, por exemplo, que são utilizados pelo homem através do rádio. E o espectro se estende desde as ondas de baixa frequência até as ondas de raio, né? E frequência como a raio de gama, que é o superior. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para você o perfil que nós temos dessas ondas que são chamadas eletromagnéticas. E aqui você pode observar, por exemplo, a onda de rádio, a frequência dela, a micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, raio-x e raio gama. Esse aqui é o último de todos. Então, desde os raios de ondas de rádio e vai passando por todos esses aqui, são o que nós chamamos de eletromagnéticas. Outro conceito, pressão atmosférica. É a força exercida por metro quadrado conforme o espaço voltado para a superfície terrestre e a superfície atmosfera preenchida por gases. A pressão atmosférica ou pressão barométrica é a força exercida por uma unidade de área. Essa unidade de área pode ser, por exemplo, uma diferenciação de um relevo para o outro relevo, diferenciação de altura, né? Isso nós podemos observar muito bem quando você vai subir uma determinada montanha, por exemplo, o pico do Anangava ou o pico do Paraná. Quando você vai subindo, o que vai acontecendo com a pressão? Ela vai diminuindo. Aqui nós podemos observar nesse gráfico, aqui, ó, aqui estamos a Terra, alta pressão, nós temos o que? Fonte energética, o calor, o Sol. Quando nós temos baixa pressão, como você pode observar, temos a presença de umidade. Aqui você pode observar, por exemplo, São Paulo, né? Mais de 700 metros de altitude. E ali nós temos o quê? Menor coluna de ar. E comparado, por exemplo, São Paulo com Santos, você pode ver que Santos está no nível do mar. Então, nós vamos ter o quê? A maior pressão atmosférica. E aqui nós temos o quê? A menor pressão atmosférica comparado às áreas de altitude, acima de 700 metros de altitude, São Paulo. E aqui é o nível do mar em Santos. Então, a pressão atmosférica ela vai variar conforme a sua área. Conforme a maior coluna, maior pressão. Menor coluna, menor pressão atmosférica. Outro conceito é circulação geral da atmosfera. A circulação geral de larga escala do ar na troposfera, que já estudamos que é uma camada atmosférica, é originada por aquecimento desigual da superfície do Sol. Então tem áreas que vão ser mais aquecidas e tem áreas que vão ser menos aquecidas pela circulação da própria atmosfera. E essa circulação da própria atmosfera ela pode ser provocada por ventos.
as diferenças de temperatura dos polos, polo norte, polo sul e a linha do Equador, e depois da continentalidade, terra, e da maritimidade, mar, vão originar movimentos de ar que são muito importantes para o tempo meteorológico. Como nós podemos observar nesse gráfico aqui, olha só, aqui mostra muito bem, aqui temos a linha do Equador, aqui nós temos o Polo Norte e aqui o Polo Sul, e conforme o espaço aqui nós temos o que? A pressão vindo da letra B em relação à letra A e assim por diante. Esse que nós chamamos aqui a linha do Equador, né, 0 graus, e vai então levar esses ventos do oeste e leste, chamados de alísios e contra-alísios. Efeitos Coriolis. Efeitos Coriolis ou força Coriolis é um sistema de referência em rotação uniforme, em que os corpos em movimento, quando visto por um observador no mesmo ponto de referência, aparecem sujeitos a uma força perpendicular à direção do seu movimento. E essa força foi estudada pelo francês, que recebe o nome de Coriolis. E aqui nós podemos observar o seguinte: aqui você vê o polo sul, o hemisfério sul e o hemisfério norte. Né? Temos a rotação da Terra e a rotação da Terra. Então, conforme a rotação da Terra, você vê, ó, a rotação da Terra aqui, ele está nesse sentido. E o vento do polo vem para esse sentido. A mesma coisa aqui, ó, polo sul, a rotação da Terra é dessa forma, como você está observando na flechinha. E o vento do hemisfério sul, ele sai do polo sul e vai em direção à linha do Equador. Aqui tem essa linha vermelha, é a linha do Equador. Você vê, olha, a formação do vento vindo do polo sul, que é o vento frio, em direção ao Equador. E no hemisfério norte, você vê lá essa linha, rotação da Terra, e você vê lá do polo norte, vem ventos norte frios, que vão até a linha do Equador. Isso nós chamamos de Coriolis. Temos outra chamada célula de Hadley. E Hadley é um modelo de circulação fechada da atmosfera terrestre, predominante nas regiões equatoriais, latitudes, né, porque ela é a linha do Equador deitada, e até a região tropical. Essa circulação está intimamente relacionada aos ventos alísios, que saem do Equador em direção aos trópicos. E aí está escrito trópicas úmidas, porque elas trazem chuvas, e desertos subtropicais e correntes de jato. Conforme a sua origem, vão ter então o tipo de clima dessa região, voltada pela célula de Hadley. Aqui você pode observar nesse desenho aqui, nós temos a linha do Equador, 0 graus, que você pode observar, e aí você vê lá ventos alísios que vêm do trópico em direção ao Equador. Ventos alísios vêm do trópico em direção ao Equador. E depois nós temos aqui os contralísios, né, que são já frentes que saem do trópico para os temperados. Aí nós temos outra chamada célula Ferrel. Ferrel é essa célula que você pode observar que vai ocorrer em latitudes médias. Essas latitudes médias são zonas temperadas. E nessas médias latitudes, as células de circulação meridional, média, porque meridional que está no sul, ocorre o ramo ascendente com ar frio e ocorre com descendente do ar quente. Como você pode observar aqui, essa linha de ferro aqui, ó, nessas duas aqui que estou passando aqui, ó, essa linha aqui é a linha do Equador, como você está vendo, linha do Equador. Essa linha aqui é o Trópico de Câncer, essa linha aqui é o Trópico de Capricórnio. Então, nessa região que eu estou passando a seta, nós chamamos de célula de Hadley, que seja o quê? Vem do trópico para o Equador, do trópico para o Equador. Agora, a célula de Ferrel, ele vai estar ocasionado na zona temperada sul e na zona temperada norte. Ela sai do trópico em direção ao Círculo Polar Antártico. E aqui sai da região do Trópico de Câncer em direção ao linha do trópico, linha do Círculo Ártico, tá? Então, aí você pode observar que nessa região célula polar, os ventos, conforme a sua direção da setinha, a mesma coisa aqui ao sul, e o sentido da célula de Hadley e Ferrel. Então, repetindo, a célula de Hadley, ela sai do trópico em direção ao Equador, do trópico em direção ao Equador.
e a célula do Ferrel ela sai do trópico em direção à zona temperada, a linha, e a mesma coisa do hemisfério norte. Temos outra célula doldrums, ou chamada de marasmo. É uma expressão coloquial derivada a partir de um uso histórico marítimo, que se refere principalmente pela região de Oceano Atlântico e Oceano Pacífico, afetado por uma área de baixa pressão em torno do Equador. E são ventos calmos, esse vento é muito propício para, especificamente para a navegação. E aqui se pode observar, aqui nós temos o doldrums, né? Essa localidade que ocorre no Oceano Atlântico, principalmente a linha do Equador, e também nós temos no Pacífico a mesma coisa, bem nessa região aqui, entre os trópicos e o Equador, nós temos a presença de doldrums. Esse doldrums ocorre principalmente no Oceano Atlântico e também já observou pesquisa na região do Oceano Pacífico. Temos a célula de Hadley e Walker. Então, que entre as mais importantes dessas células que eu acabei de citar para você, a mais importante é a célula de Hadley. É a circulação do plano vertical meridional, ou seja, do sul para o norte. E a célula do Walker é o plano vertical zonal, que vai do oeste para leste. Agora você vai usar as suas coordenadas geográficas, que você já aprendeu, estamos revisando isso na matéria de Cartografia da apostila número 1, módulo 2, e estamos tirando essas dúvidas no Zoom, a live de toda segunda-feira, e já falamos onde fica o norte, e aqui fica o sul. Aí depois nós temos a parte oeste, e depois a parte leste, ok? Então você vê, conforme o ponto de cardeais, nós temos a presença das cédulas. E aqui você pode observar, nesse contexto, né, a cédula de Halley e Walker, nessa configuração que você pode observar aqui, ó, né, do sul para o Equador e assim por diante. O Equador térmico, por Equador térmico, estende-se a linha de que une os pontos cuja temperatura média são as mais elevadas do globo. Lógico, porque estão situados 0 graus. 0 graus de altitude, então a temperatura vai ser elevada. Quando a linha do Equador depois vai para a região dos polos, a temperatura vão diminuindo. Por causa da desigual distribuição de terras e mares dos dois hemisférios, né, hemisfério norte e hemisfério sul, Oceano Atlântico Norte, Oceano Atlântico Sul, ou Pacífico Norte, Pacífico Sul, o Equador climatológico não coincide exatamente com o geográfico, mas apresenta um desvio de cerca de 10 graus de latitude para o norte. E aqui nós podemos observar essa configuração desse mapa aqui. Aí você tem o Trópico de Câncer, hemisfério norte, o Trópico de Capricórnio, hemisfério sul, e a linha do Equador. Aí você pode observar, em linha mais escura, nós temos a presença, né, ó, tá, do efeito Coriolis, e a mês de julho, a evidência maior para 10 graus no hemisfério norte. Aqui também a mesma posição que você pode observar no mês de janeiro e o mês de julho, conforme a sua concentração das águas oceânicas relacionado às áreas continentais. Aí temos um outro chamado El Niño. El Niño ele ocorre principalmente no Oceano Pacífico, até eu grifei, como um aquecimento anormal das suas águas, e isso vai enfraquecer os ventos alísios. Tais alterações modificam o sistema climático da distribuição das chuvas e do calor em diversas regiões do planeta. E o Brasil sofre e tem essa presença do El Niño. Como você pode observar, essas regiões aqui, ó, quente e seco, aqui presença de chuva, quente, quente, aqui vem seco, olha, tá vendo? Aqui, por exemplo, aqui na América do Sul, nós temos a influência do quente, seco, né? Aqui quente, trazendo umidade. Então, você pode observar a configuração do El Niño. Já a Laninha, ela diz o seguinte, ela também ocorre no Oceano Pacífico, mas a porção central e leste do próprio oceano. E ela vai trazer o quê? Ela vai transformar algumas séries de fenômenos, tais como distribuição de calor, concentração de chuvas e formação de secas e pesca. E isso vai reduzir as médias térmicas. Como você pode observar, aqui, por exemplo, a questão que ocorre no hemisfério norte, né? Esses ventos livres que vão para saem do Oceano
Pacífico em direção ao continente, principalmente no hemisfério norte, América do Norte. Resumindo, o que diz? O efeito Laninha está ligado ao resfriamento das temperaturas médias das águas do Oceano Pacífico. Já o El Niño é o aquecimento anormal de suas temperaturas. E aí você pode observar aqui na questão da variação da temperatura do Oceano Pacífico. Os dois, El Niño e Laninha, os dois ocorrem na região do Oceano Pacífico, bem localizado perto da linha do Equador. E El Niño, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico aquecem 0,5 graus, ou mais acima da média histórica. E Laninha, as águas da região equatorial do Oceano Pacífico esfriam. Então, do El Niño eles aquecem e Laninha eles resfriam. Então, a diferença entre um e outro é que El Niño aquece e Laninha esfria. E as duas ocorrem no Oceano Pacífico, na linha equatorial. Ok? A mesma coisa, como aí você pode observar, nesses efeitos do El Niño no mundo e Laninha no mundo, a formação desses ventos saindo do Oceano Pacífico em direção à parte continental. Já praticando, nós já fizemos praticamente todas as atividades do módulo número 2, da apostila número 2, e faltou então agora fazer a página 32, 33 e 34. E aí você vai postar, tirar fotos disso e vai mandar para a plataforma de Class, validando a sua nota para o segundo bimestre. Ok? Vamos terminar a nossa atividade através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno, para que eles possam ter esse dia de ricas bênçãos, possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração. Cuida de cada um deles, abençoando, protegendo e guiando, e esteja com os alunos a 111, 112 e 113 e com seus respectivos familiares. Em teu nome que te pedimos, agradecemos. Amém. Obrigado pela sua atenção, apesar que hoje foi uma aula extensiva de muito conceito físico e geográfico, mas nós pincelamos esse conteúdo para que você tivesse condições de entender esse assunto. Esse assunto ele não é muito voltado para o vestibular, mas eu apliquei explicando para você. Obrigado, até a próxima vista, que Deus abençoe você.